resiliência. De certa forma, como já vos disse, é aquele tema da minha tese. E de facto, eu começaria com esta piada, que isto é um provérbio africano. É um provérbio africano. Até os leões terem os seus próprios historiadores, os contos de caça continuarão a glorificar os caçadores. Porquê? Porque são os caçadores que escrevem a história, não é? Não são os animais que são caçados. Portanto, isto significa o quê? E para que é que eu quero utilizar esta metáfora? De que há muito comércio que ninguém conta a história dele. Porquê? Porque não tem historiadores. Desapareceu, não teve sucesso e, como tal, não são relevantes em termos da história da evolução. Mas há formas de comércio que, efetivamente, merecem ser estudadas e que merecem ter os seus historiadores. As lojas centenárias, lojas com mais de 100 anos. Já vos falei na loja das velas, que tem 240 anos. Isto são exemplos de algumas, do Porto e de Lisboa, que também têm mais de 100 anos. O que é que explica, o que é que justifica, que razões é que nós conseguimos identificar e encontrar para explicar a longevidade destes conceitos comerciais? Porque não estamos a falar em grandes cadeias comerciais. Por exemplo, a Jerónimo Martins tem mais de 200 anos. Mas a Jerónimo Martins é uma grande empresa. Claro que nos primórdios não era. Era o galego, o Sr. Jerónimo Martins, que veio da Galiza, abriu aqui há 200 e tal anos um pequeno negócio, que depois foi passando para empregados, etc., até chegar às duas famílias que durante décadas trabalharam a empresa, a família Soares dos Santos e a família, como é que se chama? O outro, Paulo, lembra-me, Borges de Castro. Até que depois o Soares dos Santos, a família Soares dos Santos, comprou a parte da família Borges de Castro, não é? E até hoje continuam a ser os donos. Não estou a falar da história dessas grandes empresas, porque essas empresas são os caçadores, têm os seus historiadores próprios, não é? Estou a falar das outras, aquelas pequeninas que quase ninguém conhece e que estão quase escondidas, mas que também aguentaram crises, revoluções, mudanças dos atos e comportamentos de compras dos consumidores. E então, que razões é que nós conseguimos identificar para explicar essa resiliência? E então, eu criei este modelo, que estou a tentar validar precisamente na minha tese, sobre resiliência organizacional. Portanto, há uma série de capacidades que integram o conceito de resiliência. Como sabem, o conceito de resiliência é o conceito da física. Começou na física, depois passou para as ciências humanas, e depois para as ciências médicas, para as ciências sociais, e hoje, de facto, é transversal. E resiliência, no fundo, é o quê? É a capacidade que um corpo tem de sofrer uma determinada pressão e retomar a sua forma original. Resistir e retomar a sua forma original, como se não tivesse acontecido nada. Ora, as organizações também sofrem imensas pressões, de vária ordem. Económicas, de contexto, e neste caso sobre o comércio artístico independente, que vai gerar a resiliência organizacional. Porque estamos aqui a falar só de lojas independentes, em que há uma única loja apenas, não é uma cadeia de lojas. Portanto, a resiliência fazem parte de todas estas capacidades: flexibilidade, a absorção, a redundância, a resistência, a flexibilidade. Tudo isso são características da resiliência. E depois identifiquei também aquilo que designei por fatores potencializadores da resiliência, que estão aqui também enumerados: a qualidade de serviço ou de atendimento, a localização, a ligação a uma atividade industrial, a localização ou a natureza ultra especializada da atividade. E, de facto, eu encontrei nas lojas que analisei precisamente todo este conjunto de fatores potencializadores. Mas, como já vos disse há pouco, aquele que é mais dominante em todas elas e que, em grande parte delas, explica a sua capacidade de resiliência, é precisamente a localização.
A localização. Sem esta localização, estas lojas já teriam fechado as suas portas há muito tempo. Depois, em segundo lugar, aparece a natureza ultra especializada. A loja das bandeiras, por exemplo. Há mais de 100 anos a vender bandeiras. Vender bandeiras? Não é? Atenção, e nesta amostra eu não incluí restauração. Portanto, nem pastelarias, nem cafés, nem restaurantes centenários, porque também há muitos, não os incluí. Foi só mesmo loja de retalho independente. E a transição familiar, que eu na altura de início pensei que pudesse ser até o fator mais potencializador, não é. Não é. A transição familiar entre gerações, e alguns casos estão na quinta, na sexta e na sétima geração já, mas das 50 lojas da amostra corresponde a menos de um quarto. A menos de um quarto. 3/4 da amostra não foi feita transição familiar, porque transitaram de titulares ao longo dos anos. E depois, obviamente, mas aqui não vos vou amassar, qualifico em função da análise a resiliência adaptativa, inerente, progressiva ou disruptiva. E aqui, por exemplo, temos as farmácias, temos muitas farmácias. As farmácias enquadram-se na progressiva ou controlada. Temos muitas retrosarias, até todas na Rua da Conceição, salvo erro, não é? Que, no fundo, é apenas inerente ou passiva. E está ligado à ultra especialização do sortido, não é? Disruptiva ou não controlada, praticamente só há duas na minha amostra. Ou seja, lojas que a resiliência se caracterizou porque houve um facto disruptivo, não é? Que mudou substancialmente a atividade ou a natureza da loja, e isso foi o que justificou a sua permanência. Bom, e esta loja? Alguém é capaz de identificar? Esta loja é um comércio independente. Esta loja é de 1924, esta foto. Hoje, infelizmente, nós temos em Portugal, em 2014, algumas lojas parecidas com esta. Eu conheço algumas lojas hoje parecidas com esta, por incrível que possa parecer. Também em Lisboa, Porto Alegre, várias. Igual. Em Porto Alegre, então, uma vez passei por essa lojinha que fica naquela praça central, parecia-me esta e até tinha as mesmas pessoas e tudo. A sério. Tinha lá as mesmas personagens, eu disse, não pode ser. É verdade. Os mesmos homens, assim, com este aspecto, esta idade, etc. Mas esta loja, a primeira loja da Tesco. A Tesco fez um longo caminho, de 1924 até 56, só abriu o primeiro supermercado em 56. Foi praticamente uma loja de pequena dimensão, independente. Só depois, em 96, é que passou para multiformato, para vários formatos comerciais, hipermercados, lojas de proximidade, o e-commerce, de que é o líder do Reino Unido, não é? Até chegar à situação atual, que tem sido sempre uma situação de crescimento extraordinário, exceto neste último ano de 2013. Por acaso, as contas, pela primeira vez na vida da Tesco, na vida dos últimos 20 anos, a Tesco apresentou uma redução das vendas numa amostra de lojas, digamos, igual, like for like. Portanto, em termos de like for like, teve redução das vendas pela primeira vez em muitos anos, em 2013. Portanto, a crise não é só aqui em Portugal. A propósito, obviamente, da resiliência, há um conjunto de teorias que tentam explicar a evolução dos conceitos comerciais. Porque é que se evolui, porque é que os conceitos comerciais vão dando lugar a outros e se há alguma cientificidade, algum modelo explicativo disso. Estas são várias teorias que eu rapidamente só passaria. Esta é uma das que eu mais gosto, a teoria da roda da distribuição. A teoria da roda da distribuição diz que todos os conceitos comerciais, quando introduzem no mercado pela primeira vez, são introduzidos com certas características. Preços mais baixos, sortido mais reduzido, ausência de serviços, e com isso cativam
os consumidores e criam ali um conjunto de aderentes e de clientes. Só que depois vai evoluindo, tem a fase de desenvolvimento, e na fase de desenvolvimento têm que enfrentar o quê? A reação dos concorrentes, que não estão parados. Têm que enfrentar também o próprio desenvolvimento do conceito, porque aparecem novas insígnias, novas empresas com o mesmo conceito comercial, com o mesmo formato, e isso faz com que o próprio conceito tenha que fazer um upgrade em termos do aumento dos preços, do aumento do sortido e do aumento dos serviços para conseguir competir. E por fim entra na terceira, que é a fase de vulnerabilidade. E aqui o conceito torna-se conservador, diminui a rentabilidade, já não consegue dar a mesma resposta à concorrência e vai abrir espaço para que apareça então um novo conceito que relativamente a ele se coloca com preços mais baixos, sortido mais baixo, sortido mais reduzido, ausência de serviços. E com isto faz uma volta de 360 graus, daí chamar-se a roda da distribuição. Nós neste momento temos um conceito comercial que aplica-se como uma luva precisamente a esta teoria e que está neste momento na fase de desenvolvimento e que daqui a uns anos vai entrar na fase de possibilidade. Esse conceito chama-se hard discount. Ele entrou assim, precisamente, e não foi só aqui em Portugal, foi em todos os mercados, nomeadamente na Alemanha, onde começou. Só que neste momento está precisamente na fase de desenvolvimento. Basta ver o Lidl, o que está a acontecer. O Lidl veio do hard discount para o supermercado de desconto. Um processo oposto ao Pingo Doce. Veio do supermercado qualitativo para o supermercado de desconto. Amanhã, Pingo Doce ou Lidl não tem diferenças nenhumas. Não vão ter diferenças nenhumas. Vão ser praticamente iguais em termos de estratégia. Precisamente porque a Lidl e o discount em geral, não é só o Lidl, o Aldi também está um pouco nessa linha, assim como a Penny e todas as outras, rapidamente irão entrar aqui na fase de vulnerabilidade. Aliás, os conceitos comerciais alimentares, todos eles têm aqui uma afirmação muito perentória desta teoria. Reparem, falámos no Department Store, na década ainda no século XIX, largos sortidos, porque no fundo foi o início. A seguir ao Department Store apareceu o chamado Magasin Populaire, o armazém popular, que face ao Department Store tinha menos sortidos, preços mais baixos, menos serviços. Depois veio o supermercado, que relativamente atenção que esta evolução é a evolução a nível da Europa. A nível de Portugal, digamos assim. Porque no resto do mundo não foi exatamente assim. Mas veio depois o supermercado, que relativamente ao armazém popular tinha preços mais baixos, sortido mais reduzido, menos serviços. Depois o hiper, que face ao supermercado, preços mais baixos, não tinha sortido mais reduzido porque era um formato maior, mas menos serviços. E o discount, que face ao hiper tem preços mais baixos, sortido mais reduzido e menos serviços. Portanto, no alimentar, esta teoria assenta muito bem. Temos depois a teoria do acordeão, que é uma teoria muito interessante, que assenta nas dimensões dos sortidos. E que diz que a evolução dos conceitos comerciais faz em função da alternância de sortidos mais largos e de sortidos mais curtos. E, portanto, temos, por exemplo, o início com um generalista, que passa para especialista, depois a loja de departamento, sortidos mais amplos, boutique, sortidos mais estreitos, supermercado, sortidos mais amplos, caterpillar, sortidos mais estreitos, hipermercado mais amplos, loja de conveniência mais estreitos. É também uma teoria interessante e aqui abrange quer o alimentar, quer o não alimentar. Depois, a teoria do processo dialético, estou a ver que isto vê-se mal, mas é a teoria do processo dialético, baseada no fundo na dialética de Hegel, contra os opostos, em que temos uma tese, que é o supermercado, com um certo número de características, e depois temos a antítese, com outras características antagónicas, e temos o discount, que vai dar uma síntese, e a síntese é precisamente o hipermercado, que tem características que são mistas, quer do super, quer do discount. Também é interessante. Depois temos as teorias do comportamento e seleção natural, ou seja,
que só sobrevivem os mais aptos, só sobrevivem os conselhos comerciais que conseguem adaptar-se às necessidades dos consumidores, às transformações do mercado. E, de certa forma, o seu aparecimento acontece porquê? Porque há necessidades a satisfazer e, com isso, surgem os conselhos comerciais. O discount, por exemplo, na Alemanha surgiu porquê? No pós-guerra. Porque a Alemanha estava exangue do esforço de guerra, não havia produtos, não havia dinheiro, não havia nada. Foi necessário dois irmãos, os irmãos Albrecht, abrirem uma espécie de armazém em terra batida, pondo os produtos no chão, nas embalagens, tal como eles vinham das poucas indústrias que existiam, produtos de primeira necessidade, a preços muito baixos, para as pessoas escolherem, entrarem, não havia gôndolas, não havia lineares, e estava criado o hard discount. Como a empresa deles chamava Albrecht Discount, juntaram as letras, deu Aldi. O Aldi. Foi assim. Hoje, obviamente, o Aldi e o discount está muito mais sofisticado, mas surgiu a necessidade que o mercado alemão tinha para fazer face às necessidades. Hoje, obviamente, é diferente. Em termos de futuro, isto é só um pequeno aspecto que eu vou desenvolver isto muito mais na conferência da omnicanalidade. Só para vos dar uma ideia, isto é um relatório muito recente, feito por uma empresa de consultadoria americana, esta que aqui está, Business Insider. Vejam bem o número de lojas que no mercado americano fecharam. De grandes insígnias. Da Staples, da Gap, a Aeropostal, Barnes & Noble, das famosas livrarias, da Abercrombie & Fitch, até, que é uma das lojas de referência da juventude, não é? Norte-americana, e do próprio J.C. Penney. Vejam bem a quantidade de lojas que fecharam nos Estados Unidos. E não ficou por aqui, vão fechar ainda muitas mais. E agora, para onde é que foram estes compradores? Para onde é que foram os compradores que faltam nas lojas? Para o retalho virtual. Para os internet retailers. Para o retalho 3.0. Chamemos-lhe o que quisermos. Para aqui. E quem achar que isto é uma moda e que não vai acontecer em Portugal, que é só nos Estados Unidos, está a fazer uma leitura errada da realidade. Obrigado. Peço desculpa de não ter conseguido ter a capacidade de, no tempo previsto, falar sobre os genes todos, mas dia 28 terminarei esta parte e falarei sobre um outro tema extremamente importante e que a maior parte das pessoas também não está a dar a devida importância, que é a omnicanalidade. A omnicanalidade não é a multicanalidade. Ou melhor, é a multicanalidade integrada, chamemos-lhe assim. E, portanto, essa é que é a grande virtude da omnicanalidade. Espero que não tenham dado o vosso tempo por mal aproveitado. Vão receber por e-mail um questionário de avaliação da vossa parte. Gosto de ouvir os meus consumidores, os meus clientes, não é? Para avaliar esta conferência e me ajudarem a melhorar, não é? E a apresentação será enviada, portanto, para quem responder ao questionário. Ok? E gostaria muito de voltar a vê-los no final deste mês, dia 28 de maio. Tragam um amigo também, tragam vossos colegas e colaboradores, porque quantos mais formos, mais rico e eventualmente poderemos fazer estas sessões. Nós temos um site, estamos no Facebook, estamos, portanto, ligados. Utilizem esses meios para, se quiserem também, divulgar pelas vossas redes de contactos. E, da minha parte, muito obrigado pela vossa presença. Foi um prazer, espero que tenham gostado e até dia 28. Ok? Obrigado a todos.